Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Exalta e bendiga o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Glorifico a Deus pela tua vida. Obrigada a todos que se inscreveram aqui no canal no YouTube. Você que está assistindo pela primeira vez e que não fez ainda a tua inscrição, aproveita e faz agora e receba palavras de Deus para o teu coração. Eu já quero aproveitar essa oportunidade e trazer uma mensagem edificante para a nossa fé. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quantas vezes nós somos chamados por Deus e o Senhor, Ele lança uma promessa sobre a nossa vida que nós ainda não avistamos, que nós ainda não enxergamos, que nós não conseguimos ver. E diante disso, quantos até pensam em retroceder por não estar vendo a promessa que Deus lhe fez, por não estar contemplando a palavra profética que Deus lançou. A Bíblia diz que Abraão ele foi chamado por Deus e ele obedeceu ao Senhor. Quando o Senhor lhe prometeu uma terra que lhe daria por herança e o fez sair do meio da sua parentela, porém até aqui Abraão ainda não sabia para onde ele ia. Ou seja, quando Abraão ele decide obedecer ao Senhor, ele para de olhar para aquilo que ele consegue enxergar com os olhos naturais, ele começa a olhar com os olhos da fé. Ele não se prende àquilo que ele pode ver. Ele se prende à promessa que Deus lançou. Quantas vezes você está preso àquilo que você pode ver e por isso você não tem prosseguido rumo à promessa? Por isso você não tem caminhado ao encontro do teu milagre? Porque você está olhando e está dizendo: Deus falou que vai fazer, mas eu não consigo contemplar. Deus falou que vai fazer, mas eu ainda não consigo ver. Deus falou que vai fazer, mas eu não estou enxergando nada. Deus manda te dizer: você tem duas alternativas. Ou você olha para aquilo que os teus olhos naturais conseguem ver e eles não te apontarão para a promessa, ou você se agarra na palavra profética que Deus lançou sobre a tua vida. Quando Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai dessa terra porque eu te darei uma terra por herança. A Bíblia nos diz que ele se apegou à promessa do Senhor de uma tal maneira que ele nem se preocupou para onde ele estava indo. Ele nem sabia para onde ele estava se direcionando, porque ele não era guiado pelo cenário que os seus olhos contemplavam. Ele era guiado pela palavra que Deus havia lançado sobre a sua vida. Olha o que é que Deus ele manda te dizer. A partir de agora, ainda que os teus olhos não contemplem, ainda que você não enxergue, ainda que você não consiga ver, você vai se apegar à promessa que Deus lançou sobre a tua vida. E mesmo que você não esteja vendo nada acontecendo, você vai olhar e vai dizer: se Deus me prometeu, eu não me preocupo com mais nada, porque eu sei que no tempo certo vai chegar, no tempo certo vai acontecer. Tem muita gente com a fé enfraquecida, porque está esperando ver para crer. E Deus ele manda ali falar neste momento: com ele o negócio funciona diferente. Primeiro você vai ter que crer, primeiro você vai ter que obedecer, primeiro você vai ter que exercer a tua fé, e depois ele vai te fazer ver o milagre acontecendo. Ele vai te fazer ver esse casamento sendo restaurado. Ele vai te fazer ver uma nova história chegando na tua vida. O Senhor ele manda te falar: faça como Abraão. Exerça a sua fé, mesmo quando os teus olhos não contemplam. Creia na palavra, mesmo quando você não a enxerga. Abrace a promessa, mesmo quando você não consegue ver nada indicando que ela irá acontecer na tua vida. Se Deus falou, já é o suficiente. Ainda que o cenário seja contrário, ainda que as palavras sejam contrárias, ainda que todos duvidem, se Deus falou que vai fazer na tua vida, isso basta. Apenas obedeça a voz de Deus e caminhe rumo para a promessa que Ele disse que vai te entregar. Foi isso que Abraão fez. Ele caminhou rumo à promessa que Deus lhe fez, mesmo não enxergando a terra que Deus havia lhe prometido.
Mesmo não sabendo para onde ele ia, ele se apegou na promessa. Deus manda te dizer: fortalece aí a tua fé agora, porque você vai caminhar mesmo sem enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai caminhar mesmo sem enxergar o milagre na tua história. Você vai caminhar mesmo sem contemplar aquilo que Deus disse que faria. E o Senhor fará acontecer no tempo certo. Deus manda te dizer: é dia de andar pela fé. É dia de caminhar olhando para a promessa. É dia de caminhar olhando para a palavra profética, mesmo que você não esteja aí contemplando o seu cumprimento, mas com a certeza que Deus fará acontecer sim, porque aquele que prometeu não falha. Guarde esta palavra profética no teu coração. Caminhe com fé, olhando para aquilo que Deus lhe prometeu e não para o cenário da tua história, porque o cenário da tua história será confrontado pelo poder de Deus e no tempo certo o Senhor realizará o teu milagre. Amém, queridos? Que o Papai do Céu vos abençoe poderosamente. Foi abençoado por essa mensagem? Então compartilha ela com alguém. Tem alguém precisando entender que se o Senhor falou, Ele vai cumprir, ainda que os teus olhos não estejam enxergando aquilo que Deus disse que faria. Que o Senhor seja contigo, te ama em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém?